Vamos abrir as nossas Bíblias do livro de Lucas, no capítulo 8. Aleluia. A partir do versículo 1, é uma passagem bem conhecida, é a parábola do semeador. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se numa grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Podem se sentar, queridos. Aleluia. Nós vimos aqui na conferência com o pastor Hernani a palavra ouça. Muitas vezes a gente não para ouvir. E muitas vezes a gente tem caído constantemente em armadilhas por não ouvir a voz certa. A quem nós temos ouvido? Aleluia. Comumente e ultimamente eu tenho feito vários questionamentos. Há pouco tempo eu perguntei o tamanho do nosso Deus, né? Qual o tamanho do teu Deus? E eu disse que quanto mais a gente se aproximava dele, ele ficava grande. E quanto mais a gente se afastava dele, ele ficava bem pequenininho. E eu vou fazer essa noite alguns questionamentos também. Você já imaginou o que aconteceria se Abraão não oferecesse Isaque em sacrifício? Vocês já pararam para imaginar o que aconteceria se Jó tivesse ouvido a voz da sua esposa? Ou se Noé não tivesse construído a arca? Ou se Ló, né, tivesse olhado para trás como olhou a sua esposa? O que aconteceria com tantos homens, com tantas mulheres, como Maria, que ouviu a voz do Senhor, disse sim, e Jesus veio através de sua vida? Ou Isaías, ou Jeremias, ou Ruth, todos pararam para ouvir. Ouviram e tomaram decisões acertadas. Agora você pode me perguntar, mas pastora Mônica, o que é que tem a ver uma coisa? O que é que tem a ver? Qual é a semelhança em cada caso? Primeiro, todo milagre, ele nasce de uma promessa. Quantos têm promessa aqui? Você tem certeza absoluta que você tem uma promessa? Amém? Glória a Deus. Segundo, o improvável ele torna-se real com o poder de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. O nosso Deus, ele é tão poderoso que você nem imagina, você nem pensa, mas ele age, ele faz, porque ele é o Deus do impossível. Mas nós precisamos acreditar. Terceiro,
Uma coisa que é bem importante na nossa vida, que a gente tem uma mania de ficar sempre remoendo o passado, trazendo à tona coisas que muitas vezes nos faz sofrer, muitas vezes que não nos desvincula da coisa que nos fere, e a gente não consegue prosseguir. Mas a gente precisa não mais olhar para trás. O que passou, passou. O Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Olha, quando nós já chegamos ao Senhor, que nós entregamos a nossa vida para Ele, o que é que Ele faz? Ele joga o nosso pecado lá no mar do esquecimento e Ele nem lembra mais. Mas a gente teima em voltar e lembrar. Teima em criar situações que não nos levam a prosseguir, porque a gente não ouve. E a quarta coisa é que toda a promessa passa pelo teste do tempo. Esse teste maltrata muitas vezes. Porque você precisa ser muito fiel, você precisa ter a certeza que você escutou aquilo que Deus falou contigo, para você permanecer firme. Firme na promessa. Passando por situações que muitas vezes você não consegue entender, muitas vezes você fica sentindo sufocado, cansado, abatido. Mas se você tem certeza do que você ouviu e de quem você ouviu, você vai permanecer firme. Mas nós precisamos saber identificar essa voz. De onde vem essa voz? De onde vem essa voz? Quem nós temos ouvido? Vocês acreditam em milagres? Quem acredita em milagres? Amém. Eu já vi tantos milagres. Eu já vi milagres que eu disse, meu Deus. Eu lembro que quando minha mãe foi hospitalizada, e eu orei tanto por uma cura. Foram dias de jejum. Nunca tive um shape tão perfeito naquela época, de tanto fazer jejum. E no mesmo quarto estava uma senhora que foi se operar de um câncer. E quando foram fazer o pré-operatório, simplesmente o câncer tinha sumido. Isso é milagre de Deus. Quantos milagres o Senhor nos faz com tantas pessoas, queridos. O milagre da vida, o milagre de respirar, de todo dia levantar. Isso é milagre. Isso é milagre. Muitas vezes a gente nem espera, o Senhor vai e faz para Ele mostrar que é Deus nos detalhes, no pequeno. Ele nos mima, mas Ele faz também coisas grandes. E se Deus falou para você, se Deus lhe deu uma promessa, creia. Creia, confirme, pega ela, né? Coloca assim, segura e não abre mão. Não a abandona. Pode dar o sangue na canela. Pode acontecer o que aconteceu. Se você tem certeza que veio do Senhor, que você ouviu a voz do Senhor, não abra mão. Agora, se quem falou não foi Deus, não creia. É por isso que os nossos ouvidos, eles têm que estar bem abertos para saber discernir o que vem e o que não vem de Deus. Você tem que perguntar, quem disse isso? Quem foi que disse isso? Foram os médicos que disseram? Foi os médicos. Quem são os médicos diante do nosso Deus? Foi a economia, está difícil, né? É a política. Estamos vivendo em períodos difíceis. Essa voz que você está ouvindo, essa voz que está deixando, está governando a sua vida. De repente é a sua família? Quantas palavras são lançadas, vindas de pessoas que são tão queridas, mas que não são saradas, que não são libertas e transformadas, e muitas vezes nós escutamos essa voz e ficamos sofrendo ao longo da vida. Essa voz não veio de Deus, querido. Recuse. De repente são os amigos, né? Quantas vezes nós paramos para ouvir amigos? Quantas vezes nós nos deixamos nos envolver pelas rodas que nós sentamos, as mesas que nós sentamos? Cuidado. Cuidado com aquilo que você se deixa ouvir. Se alguém falou e não Deus, então não é verdade. Não é verdade. A verdade plena só vem de Deus. A verdade plena, igreja, só vem de Deus.
E tem 3 palavras que desagradam bastante a Deus. A ignorância é você ignorar e não buscar a verdade. E a verdade está em Jesus. E a verdade nos liberta. A verdade nos transforma. Nós não temos mais motivos para usar de não sabia ou da ignorância. Deus não se agrada. A dúvida. Ou você crê, ou você não crê. Confiar. Quando nós confiamos no Senhor, não há dúvidas, não há sombra de dúvidas. Nós não somos governados pela circunstância que nos cerca. Tem dias que a gente está, oh, glória a Deus, aleluia, porque o negócio está certo. Mas quando a coisa aperta um pouquinho, será? Espera aí, que voz foi que você ouviu? Que voz foi que você ouviu? Que voz você tem alimentado dentro de você? Aleluia. E outra coisa que não agrada a Deus é desobediência. Queridos, tem uma fórmula mágica para o nosso milagre. O nosso milagre, ele vem depois da obediência e da fidelidade. Quem é obediente, quem é fiel, colhe de Deus coisas grandes, queridos. Talvez não no tempo que você queira ou acha que deve ser, mas no tempo dele. No tempo dele. Nós não vimos que a promessa tem um tempo de preparo. Tem um tempo que nós precisamos ser lapidados, ser trabalhados, apertados, né? Para viver o que Ele tem de propósito para as nossas vidas. E o tempo, ele é tão necessário, eu tenho compreendido hoje, pelas coisas que eu passei, que eu tenho passado, mas em tudo eu vejo a mão de Deus. Até no momento eu fico assim, atônita muitas vezes, mas depois o Senhor sempre conecta as coisas, é o propósito. Você passa porque eu preciso que você viva o meu propósito. Então, se doer, não desanime. Não se desespere. Vai chegar o fim. Amém? Sabe qual é a consequência da desobediência? É a retirada da bênção de Deus. Nós somos obedientes de verdade? Nós somos obedientes de verdade? Nós temos agradado ao Senhor? Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós resistimos ao diabo, ele foge de nós, foge mais de 1000. Ele não suporta quem obedece a Deus. E você pode dizer no seu coração esta noite: Pai, eu não vou resistir a Ti. Aleluia, Senhor. Quantas vezes nós resistimos e fazemos birrinha para Deus? Não. Assim não, Deus. Eu quero assim. Como criança mimada, batemos o pé e fazemos birra. E queremos ser transformados, e queremos o melhor de Deus. E queremos que Ele haja com fidelidade para conosco, se nós não somos fiéis para com Ele. Pai, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer, Senhor. Em qualquer circunstância. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, Pai. Você precisa buscar o Espírito Santo. Sabe por quê? Ele é suficiente. Muitas vezes nós queremos preencher a nossa vida com pessoas, com coisas, com situações. E o Espírito Santo, ele é suficiente. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. As pessoas não vão ter mais aquele peso. As coisas que a gente quer não vai ter mais aquele peso. Vai perder o sentido, porque a presença do Senhor, ela vai ser mais importante que tudo.
Nós cantamos aqui atraídos pela tua presença, Senhor. Aleluia, nós queremos a tua presença, a tua presença. Aprenda a confiar no Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós confiamos em ti. Outra coisa, um conselho que eu vou dar para a vida, para mim e para a vida de vocês. Nunca permita uma pessoa desleal perto de você. É perigoso. Não tolere a voz de uma pessoa desleal perto de você. Quem você quer ouvir? O desleal que já mostrou quem é? Ou a Deus que é suficiente para você? Escolha quem você quer ouvir. Como está teu terreno? Como está teu terreno, igreja? Nunca tolere uma pessoa esteja perto de você, fale com você, que fala contra o homem de Deus. Isso é uma das coisas mais perigosas que nós podemos vivenciar. Sabe por quê? A voz de uma pessoa desleal vai roubar a tua bênção. Quem nós temos ouvido? Qual a voz que nós temos ouvido e alimentado em nós? Sabe por quê? O diabo ele é expert em usar pessoas para nos afastar do propósito de Deus. E se a gente não tem cuidado, a gente desvia desse propósito. A gente não vive o que Deus preparou para nós. O diabo manda alguém para falar mal do pastor, do líder, da igreja, da sua família, para desviar você do propósito, para desviar você de ouvir a palavra, de ser transformado pela palavra. Se você não recebe a mensagem, se o seu terreno não está propício para receber essa mensagem, você não vai receber também o poder da mensagem, nem o resultado que essa mensagem produz em nossas vidas. Nós vimos aqui a parábola do semeador. E no versículo 8 diz assim: a outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Como está a nossa terra? Para receber a palavra que é ministrada, a palavra que Deus com tanto cuidado tem selecionado para que a gente cresça, para que a gente viva aquilo que Ele quer. Decida receber o mensageiro. Decida receber a mensagem. Não permita jamais uma palavra contra o servo de Deus. Guarde seus ouvidos. Seja seleto ao ouvir, seja seleto ao andar. Tenha cuidado também com falar. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu venho à casa do Senhor, eu venho com expectativa. Eu venho com a expectativa de o adorar, de dar o meu melhor, de cultuá-lo. E venho na expectativa que Ele fale comigo. Eu venho na expectativa que Ele ali opere algo na minha vida e eu saia transformada, que eu saia cheia. Qual a expectativa que você veio essa noite? Tem expectativas. Sabe por quê? Porque quando a palavra é ministrada no púlpito, ela quebra o jugo. Ela quebra o jugo, ela transforma as nossas vidas. E nós precisamos ter um coração puro para ouvir essa palavra, puro para receber essa palavra, um coração preparado, uma terra boa. Mas existe o fofoqueiro, o acusador, e muitas vezes a gente coloca a culpa no outro, e a culpa é em nós que ouvimos. A gente só ouve o que a gente quer. A gente só deixa que as coisas entrem nas nossas vidas se a gente permitir. O Senhor disse que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Ele disse, se alguém abrir, o nosso Deus é educado. Então você abre.
para Deus ou para as ciladas do inimigo. Muitas vezes o Senhor levanta homens de Deus, mulheres de Deus para nos dar instruções e a gente ignora. E ali naquela instrução está o seu milagre. Nessa instrução tem Deus falando com você, como você vai, as estratégias que você vai receber para você ter a sua tão sonhada vitória, o seu milagre. Quando você ouvir a voz do Senhor Deus através de uma instrução de um servo, de uma serva de Deus, obedeça rápido. Nem pense, obedeça rápido, porque o milagre, ele está do outro lado. Você crê? Amém? Voltando a perguntar, e se Noé não tivesse construído a arca? E se Abraão não tivesse obedecido e ido lá sacrificar o seu filho? E se? E qual é a semelhança? Mais uma vez, a semelhança em cada caso é a obediência, é a fidelidade, é o caráter e é a lealdade. Quem nós somos, servos do Senhor, precisamos conservar qualidades que o Senhor se agrade. Vir para a igreja é fácil, queridos. É fácil. Mas ter uma vida com Deus é outra coisa. Agradar a Deus verdadeiramente é outra coisa. E o que é que nós queremos? Viver a vida toda sentados na igreja, ouvindo a palavra, mas a palavra não está numa terra boa, para poder germinar, para poder dar frutos. Nós temos uma parte muito importante. E o Senhor fala constantemente conosco, Ele nos dá direcionamento, Ele nos dá ordem. Mas nós não conseguimos ter um compromisso com Ele, vivemos a nossa vida de uma forma rasa. É bom mergulhar em águas profundas para receber dEle. Muitas vezes, Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, mas você tem buscado a Ele de uma forma profunda para que Ele fale contigo. Oh, Senhor, fala conosco esta noite. Eu lembro de um dia que eu estava triste, cansada, tão desanimada. E eu ouvi a voz do Senhor. Mônica? Eu disse, estou ouvindo vozes? Não, né? É o Senhor. E eu falo, Senhor. E Ele me deu a primeira música. A primeira composição. E Ele me fez, naqueles momentos, viver com um bloquinho, né? Bloquinho. O Senhor quer te dar canções. O Senhor quer lhe apresentar os mistérios. O Senhor quer fazer tanta coisa nas nossas vidas. Por que não faz? Porque a gente não deixa. Porque a gente não busca Ele suficientemente. Porque a gente tem restrição para Ele. A gente não abre o nosso coração de verdade. Muitas vezes a gente coloca coisas e pessoas acima dEle. Nossos filhos, nossos cônjuges, nosso trabalho, nossos sonhos, nossas viagens, o que nós temos. Idolatria. Idolatria não é só você estar numa imagem de escultura, não, queridos. Tudo pode ser uma idolatria. Depende de como você vê aquilo. Seu filho pode ser uma idolatria para você. Seu cônjuge pode ser. Um carro pode ser. Mas voltando aqui, Deus quer de nós compromisso. Ele te trouxe aqui esta noite para dizer que quer um compromisso maior com você. Aleluia. Deus não se agrada de pessoas covardes, desleais, mentirosas. Quem é o pai da mentira? E Satanás usa os mais próximos para nos persuadir. Não vá não no culto hoje. Fica em casa. Vamos resolver uma coisa. Vamos sair. Fique em casa, você está tão cansado hoje.
Qual a voz que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Os mais próximos. Satanás também é expert em usar pratos, manjares, as coisas boas. E muitas vezes a gente olha e os olhos brilham. Poxa, como eu queria isso. Isso vem de Deus? Daniel decidiu abrir mão dos manjares. Nós temos decidido abrir mão dos manjares que o inimigo nos apresenta muitas vezes. Vale a pena. Sabe por quê? Porque o diabo dá, mas ele toma. Ele dá, depois ele passa uma rasteira, ele tira. Tira mais do que até deu. Ah, pastora, mas como é que eu vou saber o que vem de Deus, o que não vem de Deus? Como é que vai ser? Tudo que vem de Deus causa paz, alegria, gozo, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Estava lá a tempestade imensa, o barco ia para lá, para cá, quase naufragando, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Nós precisamos realmente confiar nesse Deus e descansar nele. Tem gente que perde a fome, perde o sono. Nossa, nunca perdi o sono. Durmo até demais. Porque não confia. Eu tenho aprendido de Deus. Um dia, o outro dia, cada dia um novo dia, cada dia um suprimento diferente, cada dia aquela porção. Porque Deus tem querido ensinar que é assim, é Ele que faz da forma que Ele quer. Muitas vezes a gente está numa escola bem rígida, aquele treinamento, sabe aquele treinamento militar? Deus nos pega assim para fazer um treinamento militar. Muitos desistem. Tem treinamentos militares aí que são extremamente complicados e muitos desistem. E você vai desistir do treinamento seu para a sua vida? Vai desistir dessa escola que vai ensiná-lo? Que um dia você vai se formar, um dia você vai dizer, poxa, eu venci. Porque naquele momento que eu menos acreditava, eu estava sendo guardada, eu estava sendo tratado, eu estava sendo cuidado pelo Senhor. E você vai sair vitorioso, porque o Senhor nos promete isso. Amém? Imagine Abraão, né? Um senhor velho. Qual a expectativa, qual a perspectiva que ele tinha de ver o sonho dele realizado? Ele tinha tudo, ele tinha bens, ele tinha empregado. Mas faltava aquilo que ele sonhava. De repente você diz, até eu tenho tudo, mas falta alguma coisa na sua vida. Uma vez eu lembro que eu me envergonhei bastante, porque eu engravidei da minha terceira filha. Eu não estava esperando, estava com um bebê ainda, mamando. Eu disse, meu Deus, e agora? No trabalho eu estava no contrato de experiência, e a minha cabeça, eles vão pensar mal de mim, como se eu tivesse ido sabendo. Eu só fui descobrir que estava grávida com 4 meses. E ali estava me machucando tanto. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora, e agora? E eu fui pedir a um pastor nacionalmente conhecido, ora por mim, eu estou tão angustiada. Ele disse, minha filha, você sabe quantas milhares de mulheres vêm para mim pedir para eu orar para ter um filho? E você está angustiada porque o Senhor lhe presenteou. Ai, eu fiquei tão constrangida. Eu não tinha onde colocar o rosto, porque eu me senti ali, realmente fui refletir, nossa, Senhor, é verdade. É verdade. E há pouco tempo tem uma amiga minha que o sonho era ter um filho. Investiu tudo, financeiramente, emocionalmente, conseguiu engravidar, mas não conseguiu ter o filho no braço.
Mas ela ficou tão feliz de ter podido vestir a roupinha da criança e ter aquela criança por tão pouco tempo em seus braços, queridos. Para ela aquilo foi um milagre. Milagre. Deus tem milagres para a vida da gente, mas Ele quer uma posição nossa. E Abraão com 100 anos foi pai. Não tinha medicina, querido. Não tinha inseminação artificial, não tinha remédios, não tinha recursos. Era só Deus. E nós precisamos enxergar oportunidades em cada situação difícil. Cada situação difícil pode ser a oportunidade de Deus se manifestar. A oportunidade de Deus mostrar a grandeza dEle. A oportunidade que Deus tem de fazer uma grande coisa na sua vida. São esses momentos difíceis, é a situação difícil que vai permitir que Deus venha ao nosso encontro. Que Deus venha ao nosso encontro. Chamar chances para que realmente nós conheçamos a Deus a fundo, queridos. Nós conheçamos a Deus porque quando nós estamos sofrendo, abatidos ou cansados, a gente vai mais em busca de Deus, a gente quer mais Deus, a gente precisa dEle, a gente não tem mais para onde ir, é dependência total dEle. Essas chances vêm em dias difíceis, muitas vezes em circunstâncias confusas. Eu pergunto para a amada igreja, que situação difícil e impossível você está enfrentando? Talvez você tenha chegado aqui buscando respostas, buscando soluções. Talvez você tenha chegado aqui, mas não tem jeito. Mas você não tem uma promessa? Qual o tamanho do teu Deus? Imagine Sara, que situação difícil, seu ventre era morto. Ela era estéril. Era improvável, parece improvável que um homem de 99 anos gere uma criança. Mas Deus pode trazer vida da morte. Deus pode todas as coisas. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te amamos, Pai. Em Romanos, no capítulo 4, no versículo 20 e 21 diz assim: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido, queridos, plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você está plenamente convencido que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu? Amém? Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Deus faz o que Ele promete fazer. Nosso Deus não é um Deus de mentira, queridos. Não, em Gênesis no capítulo 22, no versículo 12, diz assim: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão acreditou. Ele não negou, ele entregou, confiante que Deus ia fazer alguma coisa. Aleluia. Deus faz. Deus pode fazer acontecer esta noite, queridos. Deus pode fazer acontecer esta noite algo que você está esperando há anos e anos e anos e anos. Porque Ele é poderoso. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 ao 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos.
Ele acreditou, nós temos acreditado. Muitas vezes nós entregamos o problema diante de Deus e a gente pega o problema de novo e vai em busca de pessoas, de situações, de coisas. Deus não se agrada. Isso não é confiar em Deus. Confie de verdade. Um outro homem que eu acho fantástico foi Jó. Você imagina Jó, cujo Deus tinha o conceito dele, dizia assim que ele era um homem íntegro, reto, temente a ele, que se desviava do mal. E muitas vezes eu dizia, Senhor, poxa, que conceito maravilhoso, eu quero, né? Que tu olhes para mim e diga assim, olha, vai uma mulher íntegra, reta, temente a mim, que se desvia do mal. Quem não quer? Você quer esse conceito de Deus? Esse era o conceito que Deus tinha de Jó. Mas mesmo assim, ele passou por todas as situações que ele passou. Perdeu tudo. Ele era o homem mais rico do Oriente, ele perdeu tudo. As riquezas materiais, ele perdeu os seus filhos de uma vez só. Foi uma sucessão de coisas ruins. E quando ele precisou do apoio de quem estava do lado dele, da sua esposa, ela chega para ele e diz, eu imagino aquele diálogo. Tu não tem jeito, né, Jó? Até quando você vai insistir nisso? Está olhando para você, olha para o seu corpo. Olha para o que você está passando. Eu fico só imaginando esse diálogo. Aí depois ela diz assim, olha, abandona esse Deus assim, ó, e morre logo. Você vai estar poupando. Você vai estar se livrando. Mas sabe o que foi que aconteceu com aquele sofrimento todo de Jó? Levou Jó à graça de Deus. A sua esposa estava ferida, estava magoada, e muitas vezes os nossos chegam para nós feridos e magoados e despejam palavras. Cabe a nós absorver ou não. Ela aconselhou o seu marido, mas Jó não aderiu à esposa. Ele escolheu sobreviver ao sofrimento e aprender as lições que Deus tinha para ele. Muitas vezes Deus tem lições para a gente e a gente precisa aprender a aceitar essas lições e vivê-las. Aleluia. E chegou um momento que ele declarou, aleluia, que coisa linda, o meu Redentor vive. Talvez no meio da sua dor você não consiga ainda declarar isso. Mas que essa noite você se levante com firmeza e declare, o meu Redentor, ele vive. Ele vive. E Jó também declarou uma coisa fantástica, porque apesar de Deus achar que ele era íntegro, reto, temente a ele, que se desviava do mal, apesar disso tudo, o relacionamento dele não era profundo, não. E olha que ele fazia até sacrifício pelos seus filhos. Mas diante daquele sofrimento, diante daqueles problemas que ele viveu, aquele relacionamento foi se estreitando, ele foi construindo um relacionamento firmado, forte. E ele pôde dizer assim, olha, agora os meus olhos o veem. Ele viu ao Senhor de verdade, queridos. E nós temos que buscar ver a Deus de verdade. De verdade, Senhor, nós queremos te ver esta noite. Nós temos nas nossas mãos a escolha. A escolha de poder escolher dar ouvidos a Satanás, que usa pessoas que não são firmadas em Deus e que não são realmente nascidas de novo. Ou acreditar em tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Acreditar na bênção do Senhor tem reservado para nós. Diga para você mesmo esta noite, eu não vou sair da posição. Oh Senhor, nós não vamos sair da posição, Pai. Mesmo no meio da tribulação, da dor, do vento
impetuoso que venha tentar, Senhor, destruir a nossa embarcação das ondas, das perseguições, das aflições, das dores. Pai, não, nós não vamos sair da posição. Oh, não saia da posição, igreja. Não saia do lugar da bênção. Não saia do lugar da bênção. Não saia de onde Deus te colocou. Nós não temos o direito de sair do lugar da bênção. Você imaginou Noé? Um homem que ouviu a Deus. E ele começou a construir um barco. Ai, lá vai o doido. O doido. Que é isso que esse homem está construindo? Mas ele não desistiu. Eu imagino o povo chegava lá e dizia: olha, o doidão aí, perdendo seu tempo. O que esse homem está fazendo, querido? Mas ele tinha uma promessa, ele tinha a voz do Senhor que ecoava em seu coração: vá, faça. E ele fez. Não importava o julgamento, não importava a circunstância, não importava nada. Ele obedeceu, ele foi fiel, ele foi íntegro. Aleluia. E ele era amigo de Deus. Oh, Senhor, nós queremos ser teus amigos. Teus amigos, Pai. Sabe o que não era para Deus? Ele era um prazer para Deus. Nós temos sido um prazer para o Senhor. Nós temos sido um prazer para Deus. O Senhor, quando olha para as nossas vidas, o que é que causa no Senhor as nossas vidas? Prazer? Alegria? Ele se delicia com a nossa vida, nosso testemunho? Ou Ele olha para a gente e diz: ih, Senhor, nós queremos ser um prazer para Ti. Um prazer para Ti, Senhor. Nós queremos ser. Ache em nós, Pai, verdadeiros adoradores, que se prostram diante de Ti, Te alegram. É isso, Pai, que nós queremos ser um prazer para Ti. O que é mais importante para mim e para você? É agradar a Deus ou agradar as pessoas? Noé não estava agradando a ninguém, mas ele estava agradando a Deus. Aquela palavra do Senhor Deus foi recebida numa terra fértil e frutificou. Nós podemos sim experimentar a fidelidade do Senhor. Nós podemos sim experimentar a fidelidade de Deus. Isso vai nos levar a confiar mais e mais dEle, nos lançar diante dEle. Ninguém se lança nos braços daquele que não confia. A gente só se lança cegamente nos braços daquele que a gente confia plenamente. Oh, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós nos lançaremos nos Teus braços, Pai.